paz, queridos, nessa quinta-feira abençoada. Que o Senhor esteja contigo nessa noite. Aqui em São Paulo está muito frio, mas que o Senhor está conosco, graças a Deus por isso. Muito obrigado nesse culto de imersão, que o Senhor abençoe a sua vida, obrigado por nos receber, que o Senhor seja contigo nesse fim desse dia maravilhoso que nos fez do Senhor, dia 1º de julho do ano de 2021, já estamos chegando já na metade do ano, daqui a pouco o ano está acabando, né? Mas Deus tem sido conosco, em nome de Jesus, amém? Vamos dar graças a Deus aqui, os irmãos que estão chegando. Sandrinha, minha amiga, minha irmã, graças a Deus pela sua vida, Sandrinha, que Deus te abençoe. E toda quinta-feira, como você sabe, nós temos essa imersão, onde a gente faz um mergulhar na palavra de Deus, onde a gente faz um aprofundamento maior dentro da palavra de Deus. E eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nesta noite aquilo que aprouve a Deus conversar conosco. Fala. Nesse momento nós vamos orar, nós vamos nos entregar diante do Senhor, vamos pedir para que o Senhor fale conosco nesse momento, e você vai falar com Deus também através da sua oração. Antes de tudo eu quero agradecer, muito obrigado por nos permitir entrar na tua casa, muito obrigado por nos permitir estar no seu local de trabalho, reunido com a sua família, dentro do seu carro, aonde você estiver, o nosso muito obrigado por você estar nos permitindo dividir esse momento de Deus contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este dia e vamos apresentar ao Senhor essa imersão. Amém? Vamos juntos. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais uma quinta-feira. Muito obrigado, Senhor, também por mais um dia, Senhor, por estarmos vivos, por podermos contemplar, Senhor, a luz do sol e agora o descansar da noite. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Te agradecemos que Tu és um Deus fiel, Tu és Deus conosco, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado também pela Tua igreja nesse momento. Obrigado por cada membro, obrigada por cada participante, obrigado pela vida de cada pessoa que está assistindo nesse momento essa live e aqueles que vão assistir. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta imersão. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome por mais uma oportunidade de estarmos ministrando a tua palavra. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoa agora os lares, abençoa, Senhor, o local de trabalho. Abençoa, Senhor, aonde estiver cada filho teu, ministra a tua graça, a tua bênção. Vai livrando de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Vai contemplando o desejo dos corações, Senhor. Vai ministrando sobre nossos espíritos, ó Pai, falando conosco. Nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmã Wandria, que Deus abençoe a sua vida, irmã Wandria. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Imersão. Quinta-feira é dia de imersão e hoje nós vamos navegar no Espírito. Vamos receber aquilo que Deus tem para ministrar em nossas vidas, em cada um de nós. Amém? Hoje a gente vai estar falando sobre um personagem muito importante da palavra de Deus. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela é ministrada aos nossos corações, está aqui para falar conosco. Mas hoje eu vou falar sobre um personagem muito importante e de uma ótica também muito importante para as nossas vidas. Principalmente nós, que conhecemos o Evangelho, que pregamos o Evangelho e precisamos viver o Evangelho. E esse personagem, ao mesmo tempo que ele é um profeta de Deus, ele é cheio de contradições. E isso nos leva a olhar para esse personagem, e eu vou falar, o nome dele é Jonas, hoje eu vou falar sobre o profeta Jonas, e hoje me levou a olhar para esse personagem como se estivesse olhando para mim mesma, ou olhando para cada um de nós. Somos homens e mulheres de Deus, mas também temos contradições em nossas atitudes, contradições em nossas ações, e precisamos colocar tudo diante de Deus.
E é muito importante a gente olhar Jonas não somente pelo lado do peixe, como se o peixe fosse o personagem principal do livro de Jonatas. Não é. A contradição também é algo que chama a nossa atenção no livro de Jonatas. E o personagem maior nesse livro é Deus. Nós vemos a atuação de Deus do início ao fim. O que Deus, ele ministra sobre a vida de Jonas, ele ministra sobre a vida de Nínive, ele ministra sobre aquela planta, e hoje a gente vai estar vendo todas essas ministrações de Deus, e quantas vezes Deus tem ministrado aos nossos corações, aos nossos espíritos, em nossas vidas, e muitas vezes nós entramos em contradições com as nossas próprias promessas. Cremos que foi Deus que falou, cremos que foi Deus que liberou, e muitas vezes não tomamos posse da bênção, ou no decorrer do caminho duvidamos da bênção, ou em algum momento desobedecemos alguma ordem que Deus dá. Não somos diferentes de Jonas. É Jonás, não é, eu já ia falar Jonatas, não, é Jonas. Não somos diferentes, porque somos homens de Deus. Ele também é um profeta do Senhor. E é isso que a gente vai analisar hoje. Vamos falar sobre isso, sobre esse homem que chama tanto atenção. O livro de Jonas é um livro muito profundo, porque é um livro que vai trazer à existência sentimentos que nós, como servos de Deus, também temos. Temos o amor, temos a gratidão, o reconhecimento, a adoração, mas também temos sentimentos contraditórios. Muitas vezes sentimos raiva, muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes nós somos egoístas. Você consegue compreender agora esse mar de sensações que ocorre dentro do nosso ser, que só Deus nos compreende, nem nós nos compreendemos, só Deus para nos entender. Realmente só Deus para nos conhecer. Desde um fio de cabelo até o nosso dedo mindinho, só Deus para nos conhecer. Porque nem eu, nem você conhecemos a nós mesmos. E isso é muito profundo, é muito amor de Deus. Mesmo com tantas contradições, Ele nos ama. Deus nos ama. E ainda faz o seguinte: eu vou operar, deixa eu operar. E muitas vezes a gente não deixa Deus fazer. Então vamos mergulhar hoje nesse rio que é a palavra de Deus. E vamos fazer essa reflexão dentro do livro de Jonas, aplicando para a nossa vida. Amém? Vamos lá, convido você a vir conosco. Tia Gladys, que Deus abençoe a sua vida, Tia Gladys. Tô com saudade, Tia Gladys. Aqui também tá frio, hein, Tia Gladys? Tá brincando não aqui, hein? Vamos lá. Livro de Jonas. Jonas, filho de Amitai. Quem era Amitai? A Bíblia não fala muito sobre Amitai, a não ser que era um servo do Senhor. E Amitai, que era o pai de Jonas, tem o significado do seu nome, diz minha verdade. Já Jonas, que era filho de Amitai, profeta do Senhor, o significado do seu nome diz pomba. Assim, traduzido para o hebraico chama de pomba. Um significado no Novo Testamento a gente vai ver que a pomba aponta para o Espírito Santo. Nós vamos ver isso lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão. E isso me fez lembrar uma coisa muito importante. Quando eu falo de atuação do Espírito Santo, sabe? A tradução do nome de Jonatas, o significado da pomba, a atuação do Espírito Santo, Deus nos leva, nos remete a algo profundo chamado arrependimento. Porque a Bíblia vai dizer que quem transforma, quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
Santo. Então a gente já vê aí, na vida de Jonas, uma atuação do Espírito. Então ele muitas vezes entra em luta para o cumprir e o não cumprir a ordem de Deus. Olha, dentro do que se encaixa conosco, tá? E nós vamos ver que nada é por força, mas tudo na vida do cristão, tudo na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, deve ser conduzido pelo Espírito Santo. E isso não é dito apenas no Novo Testamento, mas desde o Antigo o Senhor fala isso. Abramos lá em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Vamos ler todos juntos. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nem por força, olha só, estou falando, por que você citou Zacarias, Patrícia? Porque a gente vê uma passagem ali clara da atuação do Espírito. Nem por força, nem por violência, mas que seja pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, tudo o que devemos fazer, tudo que vamos efetuar, tudo que vamos planejar, deve ser colocado diante do Senhor. Não vai ser pela nossa força que algo vai acontecer. Não vai ser pelo nosso vasto conhecimento que algo vai acontecer. Mas mediante aquilo que colocamos diante de Deus, pelo Espírito de Deus. E isso é muito importante. Jonas ainda não conseguia compreender isso. E uma coisa, lendo esse livro, me chamou a atenção. Por que Jonas relutou tanto para ir até Nínive? Por que essa luta, essa renúncia em chegar a Nínive? E aí, eu estudando sobre esse contraditório de Jonas em ir até Nínive, nós vamos ver que Jonas já era profeta de Deus. Não era, sim. A Bíblia vai dizer que Jonas já era um profeta de Deus. Jonas, ele teria que sair da cidade dele e ir até Nínive. E tem um fato histórico aí que eu vou te contar depois, mas que vai marcar muito e você vai começar a entender por que essa resistência de Jonas aí nessa cidade. Aí deixa eu procurar aqui onde é que eu botei, só um momento. Jonas era um profeta que conhecia o Senhor e era um grande mensageiro de Deus no Antigo Testamento. Sua missão era ir a Nínive, uma grande cidade que estava muito corrompida pela maldade e pelo pecado. O profeta tentou fugir da presença de Deus e embarcou numa viagem para Tarsis e para longe do propósito pelo qual Deus havia chamado. E aí, Jonas não consegue compreender por que Deus o leva até Nínive. Quer que ele vá até Nínive. E agora a gente vai transcorrer junto para tentar entender esse conflito de Jonas com Nínive. Por que tanta repúdia a Nínive? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25. 14, 25? Isso. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. Então, lá em 2 Reis, depois eu convido você a ler essa passagem. Você vai ler a história de um rei chamado Jeroboão. Então você vai ver que Jonatas era dessa cidade e ele estava vivendo, e a cidade nessa época desse rei, Israel, vivia dias de glórias, tanto em sua economia, tá? A economia de Israel fluía, e a parte de pacificação da nação. Mas mesmo assim, a nação vivendo dessa forma, quando a economia começou a fluir, então eu sempre tive uma classe abastada e uma classe menos privilegiada. Eu tenho a classe rica e a classe pobre.
Infelizmente, Israel também, nessa época, deixava com que a idolatria entrasse. Então, a classe rica ficava cada vez mais abastada e a classe pobre cada vez mais pobre. Mas Israel ainda estava vivendo num período desse rei, o período de paz. Só que, como toda nação, eu tenho também uma nação inimiga, uma nação transversa. Eu tenho uma nação que não se encaixa dentro dos nossos costumes, uma nação que vive em guerra. Então, Deus chega para Jonas, manda Jonas sair de onde ele está, sair de Israel e ir até Nínive e levar a palavra. Por que eu vou até aquele povo idólatra? Por que eu vou até aquele povo que não valoriza o Senhor? Por que eu vou àquele povo que oprime a minha nação? Então, por aí já começa aquele sentimento, sabe, de renúncia, de revolta. Eu vou pregar para um povo que não merece? Eu vou pregar para um povo que oprime a minha nação? Eu vou pregar sempre eu. Isso é muito importante a gente compreender. Porque muitas vezes nós suscitamos sentimentos assim, achando que A ou B não merece perdão. Achando que A ou B merece já o seu pré-julgamento. Muitas vezes nós agimos assim. E isso é muito importante a gente visualizar. Jonas já estava pensando dessa forma e agindo dessa forma. Não é possível que eu tenha que ir para Nínive, uma nação que oprime a minha, para poder levar a palavra de Deus para que eles possam ouvir. Não, Deus não está me pedindo isso. Embora ele fosse profeta, embora ele já estivesse recebido a mensagem do Senhor, embora Jonas soubesse que Deus tinha falado com ele, ele não queria fazer o que Deus tinha determinado. E muitas vezes, nós, ou alguns cristãos, infelizmente, se confrontam com isso. Embora você sabendo que Deus falou, embora você sabendo que Deus disse para não fazer, ou que Deus disse para fazer, você segue por um outro caminho. Você prefere a sua vontade. Infelizmente, tem muitos de nós, sabe? A gente não pode dizer que só fulano ou só ciclano faz isso. Não, muitas vezes, muitos de nós agimos dessa forma. Mesmo Deus falando conosco, a gente quer impor a nossa vontade, quer que a nossa vontade esteja acima da vontade do Senhor. Vamos lá. No meio do caminho, e aí a gente vai ver que acontece algo muito interessante. Jonas, ele decide, desta forma, fugir daquilo que Deus determina. Então ele foge para a cidade de Tarsis, tá? Ele quer sair dali porque ele quer tentar, na verdade, frustrar aquilo que Deus determinou. Só que os planos de Deus não podem ser frustrados, queridos. Aquilo que Deus determinou vai acontecer. A bênção que Deus determinou para a tua vida, Deus vai realizar. Mas preste atenção numa coisa. O teu chamado, aquilo que Deus designou para você fazer, execute da forma que Deus determinou. Não queira fugir do teu chamado. Não vai adiantar. Deus vai te buscar onde você estiver. Porque o chamado é teu, querido. É nessa noite isso que eu quero focar. Não tente fugir do teu chamado. Cada um de nós nascemos com um propósito diante de Deus. E Deus vai cumprir esse propósito. E se você não quiser participar desse propósito, Deus vai fazer contigo o que fez com Jonas. Deus vai lá e vai te buscar. Nem que Deus te coloque dentro da boca de um peixe, mas Deus te busca. Deus chama você. Deus traz você para perto. E não tente lutar com Deus. Porque ninguém que luta com Deus sai ganhando. Jacó venceu a luta com o anjo. Porque Jacó queria receber a bênção. Na verdade, Deus ali viu o esforço de Jacó. Na verdade, existiu um mistério para aquela luta de Jacó com o anjo foi necessária. Para a transformação de Jacó. Agora, não suscite lutas sem necessidade. Não se luta com Deus. Se obedece. Se obedece.
Ou você obedece a Deus, ou você obedece a Deus. Você não tem opção, segunda opção. Você está compreendendo isso? Vamos lá. No meio do caminho, e a gente vê que no meio do caminho de Jonas, surge uma grande dificuldade. Aparece então uma tempestade, e essa tempestade é enviada por quem? Por Deus. Sabe? Deus usa meios, quando você tenta fugir do propósito, Deus usa meios para te trazer de volta. Você já prestou atenção nisso? Deus usa meios para te trazer de volta, sabe por quê? É o amor de Deus. É o amor de Deus para que você não saia do propósito pelo qual você foi destinado por Deus. Não fuja, e hoje eu vou bater muito nisso com você, não fuja do seu propósito. Então Deus vai lá, faz uma tempestade. E aí ocorre aqui, eu escrevi aqui, há uma grande movimentação dos marinheiros que estavam presentes ali, porque essa história você já conhece, por isso que eu estou descorrendo com mais rapidez essa parte, porque a gente tem que entrar numa outra parte muito importante dos conflitos. Estes acabam temendo a Deus, mesmo com todo aquele alvoroço que aconteceu, e se arrependendo. Logo após isso, Jonas, eu estou trocando Jonas por Jonatas, é Jonas. Jonas se lançou ao mar para apaziguar a fúria de Deus e ficou algumas noites na barriga de um grande peixe, orando e pedindo perdão pela sua tentativa de fuga. Após isso, Jonas cumpriu o seu chamado e anunciou a destruição que Deus enviaria àquela cidade por sua tamanha maldade. Todos de Nínive creram em Deus e então o Senhor perdoou os pecados daquele povo. A história, no entanto, que poderia acabar com uma bela moral de arrependimento, agora a gente entra no foco. A história aqui, no entanto, poderia acabar com uma bela moral de arrependimento e salvação de todas as partes. Ainda oferece um aprendizado muito importante, muito mais importante. Jonas, mesmo depois de tudo, se coloca em uma posição totalmente incoerente. Aí a gente entra. E questiona Deus quando este muda de ideia em relação à destruição que lançaria aquele povo. E aqui a gente para a gente conversar sobre isso. Numa posição completamente incoerente. E eu vou te dizer por quê. Deus, vamos lá? Início, Jonas, profeta do Senhor, filho de Amitate, vem, recebe a palavra de Deus, sai daqui, vai para Nínive, prega aquela cidade. Veja bem, Deus fala para Jonas, para ele pregar aquela cidade. Outras versões falam, clamar aquela cidade. Por quê? Porque a maldade subiu até mim. Deus falou até aí. Deus falou até aí para Jonas. Agora Jonas já fica indignado. Por que o Senhor perdoou aquela maldade? Como se nós fôssemos juízes da vida dos outros. Quando na verdade a Bíblia diz que só existe um só juiz. O profeta, ele é para entregar aquilo que Deus falou. O profeta não é para dar ordem a Deus. Quem perdoa, quem transforma é Deus. Se Deus quiser transformar, amém. Se Deus não quiser transformar, amém. Se Deus quiser fazer, amém. Se Deus não quiser fazer, amém. Só que nesse caso, a Bíblia explica, a própria Bíblia, quando o salmista diz, um coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás, Senhor. Nínive se apresenta com o coração quebrantado e contrito diante do seu arrependimento. Se arrepende da sua maldade. E com isso ela move o coração de Deus. Muitas pessoas não entendem o amor de Deus. Infelizmente tem muitos cristãos que não entendem esse grande amor que o Senhor tem pela humanidade. Eu já ouvi crente dizer que bandido bom é bandido morto. Eu infelizmente ouvi isso, eu já ouvi isso, crente falar isso. Amados,
A Bíblia vai dizer que nós somos mensageiros da paz. A gente não está aqui para levar a morte, a gente está aqui para levar a vida. E se o Senhor transformou a vida dos maiores assassinos, ou dos maiores perturbadores, se Deus transformou, quem somos nós para ficar lançando julgamentos? Se Deus disser que ele está perdoado, está perdoado. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia diz que muitos que chamam Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Está vendo como é que às vezes nós nos achamos senhores da verdade quando não somos? Nós somos aqui servos do Deus Altíssimo e precisamos nos colocar no lugar de servos para cumprir a vontade do nosso Deus. Deus quer transformar, Deus quer salvar, Deus quer chamar, deixa Deus fazer. Mas Jonas foi cumprir a ordem de Deus, sabe, com um coração tão magoado, que a Bíblia vai dizer que a pregação dele, olha só como é que Deus é bom. Jonas, mesmo assim, mesmo tendo fugido da face de Deus, mesmo vendo que estava todo errado, mesmo tendo Deus livrado ele, deixado ele lá na barriga do peixe, mesmo assim, olha o nível de pregação que ele prepara para Nínive. Sabe o que é isso, queridos? A gente está colocando o nosso sentimento acima da vontade de Deus. A gente tem que começar a discernir isso. Sabe, eu posso não simpatizar com alguém, mas se Deus mandar eu pregar para ele, abraçá-lo e trazer de volta, nós vamos, em nome de Jesus, a gente vai fazer, porque Deus vai tirar esse sentimento do nosso ser. Eu fico imaginando aqui, Paulo, quando chegou para Filemão e falou para Filemão, recebe de volta Onésimo. Recebe Onésimo como se tivesse recebido a mim. Onésimo roubou a Filemão. E o apóstolo estava dizendo, recebe esse que te roubou. Recebe esse que te causou dano. Recebe esse que te feriu. E a Bíblia diz que Filemão recebeu. Porque a Bíblia é revelada. A Bíblia nos ensina, sabe o quê? A morrer para Cristo, a morrer por Cristo. E esse morrer por Cristo é aniquilar as nossas vontades. Não pode ser o que eu acho. Tem que ser o que Deus quer. E acabou. O eu acho não entra aqui. Tem que ser o que Deus quer fazer. E Deus quer que você vá lá e pregue esse evangelho para essa pessoa, para essa cidade, para esse lugar. Então você não diga não, porque se Deus quer, Deus tem algo para fazer. Jonas não conseguiu compreender que se Deus queria que ele saísse de lá e fosse pregar para Nínive, é porque algum mistério tinha. É porque algum mistério profundo tem. Eis a questão. O nosso hábito de só ver o agora. Deus vê o antes, o agora e o depois. Você está compreendendo isso? Deus vê tudo. Deus sabia da maldade de Nínive, tanto que ele avisa Jonas. Mas ele fala para Jonas, clama. Outras versões diz, prega. Porque a maldade chegou aqui, mas prega. Que mistério profundo é esse que Deus tem? Poxa, a gente tem que parar, queridos, e colocar tudo diante de Deus. Se Deus está mandando fazer, é porque alguma profundidade tem de Deus aí. Alguma coisa Deus quer fazer, alguma coisa Deus quer revelar, alguma coisa Deus quer transformar. Deus não faz nada por acaso. Deus faz tudo com propósito. E aí, Deus vai, Nínive vai, se arrepende do seu pecado. E a Bíblia foca isso, a Bíblia ensina isso, que quando há arrependimento, a mudança de direção, a mudança de comportamento, a mudança de hábito, a transformação genuína, Deus entra. E Deus entrou. Mas Jonas conseguiu compreender quando Deus perdoou o seu pecado de fugir. Mas Jonas não quis compreender quando Deus perdoa a iniquidade da cidade. Igualzinho hoje. Não tem diferença nenhuma. Nós conseguimos muitas vezes compreender e glorificar a Deus quando Deus perdoa as nossas falhas.
os nossos pecados, os pecados das pessoas que nós gostamos, os pecados das pessoas que nós simpatizamos, mas a gente não consegue compreender quando Deus levanta uma outra pessoa, quando Deus perdoa o pecado de outrem, que a gente não tem muita simpatia. Porque essa é a realidade. É um jogo de incoerência. Querido, se Deus perdoou, eu apago o passado e olho só para diante. Porque eu não estou aqui para julgar. Porque da mesma forma que eu julgo, eu posso ser julgada depois. E isso é muito importante a gente compreender. E a Bíblia vai dizer que a pregação de Jonas, vamos lá, Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3, verso 4. Bom, olha só, a gente eu acho que foi uma das pregações feitas com mais má vontade que eu já vi. Sabe, aquela pregação, acho que Jonas foi realmente ali, eu vou pregar para essa cidade só por obrigação. Olha só, ele fica 40 dias pregando a mesma coisa. Olha aí. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Pronto. Olha a pregação desse homem. Deus pede para ele pregar. Deus pede para ele clamar. Ele vai lá e diz: Nínive será destruída. Nínive será destruída. Nínive será destruída. Nínive será... Só que ele não sabia. Ou ele sabia, mas se esqueceu. Ou ele não estava com seus olhos espirituais abertos. Que quem opera, quem age, é o Espírito Santo. Zacarias diz, não é por força, nem por violência. A gente leu Zacarias no início, mas é pelo meu Espírito. Eu posso estar falando aqui com o meu conhecimento, mas o Espírito Santo pode estar chegando aí na tua casa, aí na tua vida, na tua família, no teu lar, de uma outra forma, ele atuando de um outro jeito, e você nesse momento pode estar recebendo outra revelação dessa palavra pelo Espírito de Deus. Essa pregação que Jonas fez por obrigação foi o suficiente para que Deus operasse a libertação e o arrependimento na cidade de Nínive. Porque a Bíblia vai dizer que os ninivitas se arrependeram do seu pecado. Só com essa pregação. E ele dizendo, o Senhor virá, Nínive será destruída, Nínive será destruída. Imagine, queridos, em sã consciência, uma pregação feita com essas palavras, estou falando no âmbito natural, poderia surgir algum efeito? Nínive será destruída? Só por Deus. Só por Deus. O Espírito começou a operar. O Espírito começou a operar. O Espírito começou a abrir os olhos espirituais. O Espírito começou a operar nos corações. Opa, Nínive, profeta de Deus, homem de Deus, dizendo que Nínive será destruída. O Senhor vai destruir Nínive. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se o Senhor destruir Nínive, vai destruir minha casa, vai destruir minha família, vai destruir tudo que eu tenho. Eu preciso acordar que esse homem de Deus veio de longe, não veio à toa. Esse homem de Deus veio de longe para falar isso, não foi por acaso. Foi porque Deus trouxe. Enquanto Jonas pregava por obrigação, eles recebiam na unção. Entendeu? Porque Deus cumpriu, que Deus mandou Jonas ir para lá, e Deus não ia mandar Jonas ir para lá à toa. Então o Espírito foi agindo. O Espírito foi agindo, porque quem age é o Espírito. Não é por força nem por violência, é o Espírito. Você não quer fazer, mas o meu Espírito vai agir da mesma forma, para você ver que quem age é o meu Espírito. Deus foi agindo. E aí a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Que Jonas conhecia Deus. Jonas conhecia Deus. E mesmo assim, Jonas acabou querendo fugir da presença do Senhor. Vai dizer o seguinte. Vamos falar sobre Jonas conhecia Deus.
A primeira parte desse estudo é dedicada a quebrar a imagem de que temos Jonas, a primeira parte desse estudo é dedicada a quebrar a imagem que temos de Jonatas, que ele era um homem desobediente. Jonas era profeta. A gente acabou de ler. Lá no início do livro vai dizer, Jonas era profeta. Segundo Reis vai falar que Jonas era profeta. Então ele não era qualquer pessoa, ele não era uma pessoa desobediente. Era um profeta de Deus. Assim como os cristãos que vivem cotidianamente com Jesus e participam da sua obra, assim era Jonas. Um profeta levantado por Deus no meio do povo para pregar o arrependimento a um povo contaminado pelo pecado. É diferente de hoje? Tem alguma diferença? Você está vendo como há um link entre Jonas no passado e nós hoje? Somos profetas do Senhor, estamos nesse mundo, fomos levantados por Deus para pregar o arrependimento. Mas muitas vezes a gente quer escolher a quem pregar ou o que pregar, esquecendo que Deus é que ministra. Você está entendendo essas contradições? Conhecemos a Deus. Amamos o nosso Deus. Adoramos o nosso Deus em espírito e em verdade. Mas muitas vezes somos um rio de incoerência, assim como era Jonas. E Jonas era um profeta. O que nos leva a perceber que precisamos, a cada dia mais, nos humilhar diante de Deus, jejuar diante do Senhor, buscar a face de Deus. É necessário, é preciso, constantemente. Não pode ser só para hoje, não pode ser só para amanhã, tem que ser algo constante. Assim como temos que tomar água todos os dias porque é necessário, o jejum, a busca, a entrega, todos os dias das nossas vidas. Porque precisamos sim, dependemos sim do nosso Senhor 24 horas por dia, 365 dias no ano e em todos os momentos. E aí a gente entra aqui. Um profeta levantado por Deus no meio do povo para pregar o arrependimento a um povo contaminado pelo pecado. Nós hoje. O próprio Senhor Jesus cita Jonas como um profeta. Mateus, capítulo 12, verso 39. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Você compreende isso? O próprio Jesus cita Jonas como um profeta. E aí a gente abre um outro parêntese muito importante, que também se relaciona com nossos conflitos de hoje. O problema de Jonas não estava no quanto ele conhecia o Senhor, mas sim no quanto em seu coração estava a vontade de cumprir aquele chamado. Você compreendeu isso? Como diz o nosso pastor, eu vou repetir porque é didático. O problema de Jonas não estava no quanto ele conhecia o Senhor, porque ele tinha total convicção de que quem falou com ele foi Deus. Disso ele não tinha dúvida. Em nenhum momento você vai ver que Jonas teve dúvida se era Deus realmente estava falando com ele. O problema não era esse. Conhecer o Senhor ele conhecia. O problema era, mas sim, no quanto em seu coração estava a vontade de cumprir o chamado de Deus, alinhado com a sua grande comissão. Essa é a questão. Eu conheço Deus, eu conheço a voz do meu Senhor, mas será que eu estou preparado para cumprir todos os chamados que Ele me dá? Mateus 28, 16 a 18 diz o seguinte, leia por favor, amor. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Entendemos que o nosso chamado está em pregar o Evangelho, que é a salvação mediante o arrependimento dos pecados
e a fé em Cristo Jesus. O nosso chamado está em pregar o Evangelho. O nosso chamado não está em escolher aonde nós vamos pregar. O nosso chamado não está aqui para julgar o lugar em que vamos pregar. O nosso chamado é pregar o Evangelho. E acabou. Se o Senhor falar para você para pregar o Evangelho para aquela prostituta, o teu chamado é pregar o Evangelho, querido. Se o Senhor mandou você pregar o Evangelho para aquele que está no cárcere, o teu chamado é pregar o Evangelho, querido. Se o Senhor mandar você pregar o Evangelho numa cidade idólatra, o teu chamado é pregar o Evangelho, querido. A gente não tem aqui que fazer pré-julgamento de ninguém. A gente tem que aqui levar o Evangelho e cumprir o ID do Senhor. Se o Senhor disse, eu já sei como está Nínive, Jonas. Eu conheço Nínive. A maldade em Nínive subiu até mim. Mas eu estou enviando você lá, Jonas. Você não precisa dizer para Deus, Senhor, mas aquele lugar é muito perigoso. Senhor, mas aquilo ali dói muito. Disso tudo Deus sabe. Deus quer que você vá. Cumpre o que Deus está falando. É só isso. Porque o restante, Deus vai prover tudo. Porque sabe por quê? Quando Deus manda, Ele capacita. Quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus manda, Ele já constitui todas as provisões. Se Jonas tivesse ido com o coração aberto, sem querer fugir da ordem de Deus, consequentemente não teria tempestade, não teria o peixe grande, não teria a boboeira sendo destruída pelo Senhor, não teria esses conflitos todos, mas muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus, mas do nosso jeito, da nossa vontade, no nosso tempo, quando as coisas não são assim. Você consegue compreender isso? A Bíblia não é uma conveniência. Entendeu isso? A Bíblia não é por conveniência. A Bíblia é cumprimento da vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a ordenança de Deus para as nossas vidas. Evangelho da conveniência não cabe na vida do cristão. Na vida do cristão cabe o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pode ser aquela passagem bíblica que cabe para você. Aquela passagem bíblica que, olha, essa passagem bíblica é para mim, mas se o Senhor está repreendendo, não é para mim não, é para o meu irmão. Isso não cabe, queridos. Não cabe. Porque a Bíblia vai dizer que a profecia ela consola, exorta e edifica. E que o Senhor só exorta aquele quem Ele ama. A Bíblia é para nos confrontar. A Bíblia é para isso mesmo, para confrontar a gente. Para a gente poder fazer a vontade do nosso Senhor e não a nossa. Porque só existe uma vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. A nossa vontade muitas vezes pode ser boa, mas às vezes não é perfeita e muitas vezes não é agradável. Ou muitas vezes pode ser agradável a mim, mas não é agradável ao nosso Pai. E aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é perfeito diante de Deus, aquilo que não é a vontade de Deus, não serve para cada um de nós. Acabou. Você compreende isso? Acabou. Pode ser agradável para mim, mas se não é agradável para o meu Senhor, acabou. Pode ser perfeito para mim, mas não é perfeito para Deus, acabou. Muitas vezes, o Senhor pode aprovar, pode dizer como disse para Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Muitas das vezes pode ser que esse desejo do teu coração, o Senhor abençoe. Mas muitas vezes pode ser também que o Senhor diga não. Você está compreendendo isso? Que o Senhor diga, mas não é essa a minha vontade. Jonas tentou fugir e Deus falou para ele, Jonas, não é essa a minha vontade. Jonas achava que a cidade, não, depois de mesmo se arrependendo, não merecia o perdão de Deus. E Deus falou, Jonas, não é essa a minha vontade. E não adianta você tentar brigar com Deus, porque o Senhor prevalece, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E soberana é a sua vontade. Você consegue compreender isso? Você vai ficar dando volta, e não vai conseguir finalizar
esse teu plano enquanto não estiver dentro da vontade do Senhor. Pode muitas vezes durar até um tempo, mas um dia você vai dizer: Senhor, por que eu não fiz a tua vontade? Vamos seguir aqui. Muitas vezes, deixa eu ver se eu parei aqui. Vamos no tópico da fuga, né, de Jonas. Muitas pessoas apontam que Jonas fugiu por medo da maldade dos ninivitas. A Bíblia Sagrada não deixa isso claro em nenhum lugar. Se você encontrou, depois você me ensina, por favor, porque eu não consegui encontrar isso, que Jonas fugiu por medo da maldade dos ninivitas. Eu também não encontrei isso na Bíblia. O texto dá margem para que entendamos que Jonas fugiu apenas por se negar a cumprir aquilo que Deus, que é soberano, havia planejado como missão para o profeta. A tentativa de fugir da presença de Deus é inútil. Você está compreendendo isso? A tentativa de você fugir da presença de Deus é inútil. Sendo o Senhor onipresente, onipotente e onisciente. Entendamos que o Senhor está em todo lugar e tem todo o poder e conhece todas as coisas. E cumprir toda a sua vontade da maneira que lhe for mais aprazível. Ou seja, querido, toda a nossa vida está sob o controle de Deus. Tá? Muitas vezes nós cristãos não sabemos nos sujeitar a Deus e nos colocar abaixo de sua soberania. Sabemos, à luz da palavra de Deus, que a deturpação da verdade estará sempre presente e que existem falsos profetas em nosso meio. Às vezes vemos pregações muito mais centralizadas no homem do que em Deus. E isso faz com que alimentemos, a ideia de que a nossa vontade deve ser respeitada por Deus e não o contrário. Acorda, crente. É você que tem que respeitar a vontade de Deus. Não é Deus respeitar a sua vontade. Deus não é seu empregado. Nós somos servos inúteis. A Bíblia vai dizer o seguinte: quem sou eu, Senhor? Miserável sou eu. Miserável homem sou, para que tu olhes para mim. Ele é o Criador. Ele é o dono. Ele é o Senhor de todas as coisas. E isso a gente tem que sempre colocar e ter como prática na nossa vida. Por melhor que seja a sua boa vontade, se não for a vontade de Deus, não nos cabe fazer. Você está entendendo, querido? Deus enviou uma tempestade. A primeira coisa que muitos evangélicos tendem a pensar quando as coisas começam a ficar difíceis é que o diabo está lutando para infernizar a vida dos crentes. Temos que tomar cuidado com esse pensamento, sabendo que estamos debaixo da autoridade do senhorio de Jesus. E que podemos enxergar que às vezes o próprio Deus pode enviar a tempestade para evitar um caminho contrário, para evitar que tomemos um caminho contrário à sua vontade. Você compreendeu o que eu acabei de falar? Nem sempre a tempestade, a dificuldade que a gente está passando é porque o diabo está tentando, é porque o diabo está colocando, para de estar dando muita margem para o diabo. Muitas vezes a gente passa pela luta, a gente passa pela prova, porque a gente está sendo moldado por Deus, porque a gente está sendo preparado por Deus. E também, muitas vezes a gente passa por tempestades porque a gente quer brigar com Deus, a gente quer fazer dedinho para Deus, a gente quer ser desobediente com Deus e Deus quer trazer a gente para o propósito. Deus, com carinho, quer trazer a gente para o caminho, para mostrar que a vontade dele é soberana. Você está compreendendo isso? A palavra em hebraica para o mal causado pela tempestade é ra. Curiosamente, é a mesma palavra citada para o momento que Jonas escolhe ir na direção oposta à qual Deus lhe ordenara. Isso nos dá base para entender que Deus entende toda e qualquer maldade dos ninivitas.
E Deus queria que mesmo assim sua palavra fosse pregada, sua palavra fosse levada àquele povo. E aquele povo conseguiu entender que era necessário o arrependimento. Muitas vidas hoje só precisam, querido, muitas vezes, de uma atenção nossa, sabe? De sai desse caminho que Jesus te ama. Muitas vezes aquela pessoa só precisa de uma palavra. Jesus te ama, sai daí. E às vezes a gente quer falar demais, ou às vezes a gente não quer falar, ou às vezes a gente acha que já está cansado de falar porque a pessoa é teimosa. Mas se Deus mandou você pregar, Deus mandou você parar de pregar? Não mandou. Então Deus mandou você continuar pregando? Então continue pregando a palavra de Deus. Continue dizendo para ela, não faça isso. Continue falando, não se comporte assim. Até o momento que Deus falar, chega, não fala mais. Mas enquanto Deus não disser isso, continua levando a mensagem, continua orando, continua jejuando. Não diz assim, não vou mais orar por fulano, não vou mais interceder por ciclano. Estou sempre orando e nada acontece. Querido, só pare de fazer se Deus falar para você parar. Porque enquanto Deus não falar, se coloca diante de Deus. Se coloca no propósito de Deus. Alguma coisa Deus quer fazer. Alguma coisa Deus quer mostrar. Deus utilizou a tempestade para evitar que Jonas fugisse do seu propósito. E ainda com isso fez com que os marinheiros pagãos temessem a Deus e se convertessem. Após sua vontade ser cumprida, através do momento em que Jonas é lançado ao mar, Deus tem compaixão daqueles marinheiros e eles vão para o arrependimento. Olha como é que Deus transforma. Ainda dá a oportunidade para fazer o seguinte, Jonas, essa sua desobediência, através dela, ainda tem pessoas que vão conhecer o meu poder e a minha grandeza. Olha a misericórdia de Deus, olha o cuidado de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus. Isso é Deus nos colocando no colo. Muitas vezes nós somos muito teimosos com Deus, sabe? Às vezes a gente coloca um coração duro em certas situações. Eu estou falando de situações pontuais. Não estou falando que você é uma mulher de coração duro, nem que você é um homem de coração duro. Somos servos de Deus. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus. Em algumas situações pontuais, o nosso coração fica endurecido, sabe? Muitas vezes movido por algum sentimento de raiva, ou de rancor, ou de decepção, ou de frustração, ou de decepção, a gente acaba ficando com o coração endurecido. Mas hoje é momento de Deus, Deus tem trabalhado isso tanto na minha vida, e é por isso que eu coloco isso para que Deus trabalhe na sua vida também, querido. É momento de mudança, é momento de mudança. Não pode colocar vinho novo em odre velho, é tempo de mudança. Não dá para ficar alimentando, sabe, esse sentimento ruim, essa mágoa dentro do nosso ser. Isso não nos cabe mais. Isso não nos cabe mais. Dentro de cada um de nós habita o Espírito Santo. Um espírito de alegria, um espírito de paz, um espírito de gozo. Eu não tenho tempo mais para ficar alimentando mágoa. Eu tenho que alimentar o Espírito Santo dentro de mim. Você compreende esse mistério? Amém. Nós, servos de Deus, compreendemos isso. Entendemos que é tempo de mudança. Não dá mais para alimentar o ódio, não dá mais para alimentar a raiva, não dá mais para alimentar a inveja. Não cabe isso em nós, não faz parte mais da nossa natureza. E se fizer parte da sua natureza ainda, peça para o Senhor transformar. Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas o Espírito Santo, a qual nós estamos pregando nessa noite, ele é capaz de transformar. Ele transformou uma cidade inteira. Você consegue compreender esse mistério? O arrependimento de Jonas ocorre quando ele é engolido pelo grande peixe. A Bíblia vai mostrar isso. A Bíblia também diz sobre os marinheiros que se arrependeram. Vamos ver rapidinho lá? Jonas, capítulo 1, verso de 11 a 13. Visto que o mar estava... Já tinha aqui. Peraí. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa
que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Você está compreendendo, então? Jonas tinha noção de que ele tinha errado, sabe? Tinha errado, me joga no mar, porque isso tudo que estamos aqui é culpa da minha desobediência. Me joga no mar, isso tudo vai passar. Então Jonas vai, ali quando ele reconhece a sua desobediência, Deus promove logo o socorro na barriga do peixe. E vai Jonas, e a Bíblia vai dizer que ele orou ali, ele pedindo perdão ali na barriga do peixe. E ele dá glória a Deus depois, porque o Senhor recebe aquele arrependimento, recebe o seu pedido de perdão. E Jonas tem que leva a mensagem até Nínive. Agora, o que é muito importante a gente compreender é que esse profeta de Deus, esse homem de Deus, ele compreende o perdão de Deus na vida dele, mas ele não aceita o perdão de Deus na vida de uma nação. É esse contraditório que não pode existir entre nós. Quer dizer, eu compreendo quando Deus perdoa a minha iniquidade, mas eu não consigo compreender porque que Deus perdoa a iniquidade do outro. Querido, tem que glorificar a Deus, porque Deus, graças a Deus, perdoa os nossos pecados. Graças a Deus que Deus perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia vai dizer, e se pecardes, tende um advogado. Esse advogado é Jesus Cristo. E ele não advoga somente as minhas causas, ou as causas das pessoas pela qual eu conheço, ou pessoas que eu simpatizo, ou pessoas que eu gosto. Não, ele advoga a causa de toda a humanidade. Toda a humanidade está patente aos olhos do Senhor. E se o Senhor concede perdão, quem sou eu para julgar? Deus quer perdoar. Porque se Deus quer perdoar, Deus é amor. Veja, Deus é amor. Deus quer perdoar, Deus vai perdoar. Quem sou eu para contender com a vontade de Deus? Só que muitas vezes, infelizmente, nós temos esse contraditório. Muitas vezes nós passamos por esse contraditório. Como é que pode, né? Peca tanto e se pedir perdão a Jesus, Jesus perdoa e ainda leva para o céu. Pode! É fato, pode. O ladrão da cruz é a prova disso. Eu não sei quais os crimes aquele ladrão cometeu, aquele ladrão que estava na... Não sei. Eu não sei se os atos que ele cometeu foram crimes de alto potencial ou de baixo potencial. Eu não sei. Não tenho ideia. Mas de uma coisa eu sei. Que naquele momento que ele reconheceu Cristo, o Senhor, e se arrependeu dos seus pecados, e que ele confessou Jesus, a palavra do Senhor é clara e diz, hoje mesmo estarás comigo. A transformação é passo a passo, mas a salvação é imediata, a partir do momento que a pessoa realmente se arrepende verdadeiramente. E aí a gente abre esse parâmetro aqui muito importante. Eu não posso aceitar Jesus ou falar que eu sou uma pessoa cristã da boca para fora. Tem que vir de dentro. Da mesma forma que Deus perdoou Nínive, porque Deus encontrou sinceridade naquele arrependimento. Arrependimento, mudança de direção. Arrependimento, não vou fazer mais. Arrependimento, não quero mais essa vida. Arrependimento, não quero mais isso para mim. Arrependimento, realmente eu estou errado. Realmente eu preciso mudar. Minhas ações precisam mudar. Minha forma de viver precisa mudar. Minhas atitudes precisam mudar. Arrependimento, mudança. E isso é passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Busca a busca. Sabe? Consagração em consagração. Jejum em jejum. Oração em oração. Só que muitas vezes aquele que aceita Jesus, ele não tem tempo de fazer isso, mas a Bíblia é tão linda que ela fecha sem deixar brecha. Porque se me confessardes
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele confessou ali no período da prorrogação. Aquele ladrão falou: Senhor, reconheço que tu és rei. Esse homem mal nenhum fez. Nós estamos aqui porque merecemos. Olha o arrependimento. Eu reconheço que eu errei. E reconheço que tu és Senhor. Reconheço que tu és o Cristo. Então o Senhor vira para ele. Deus viu o coração daquele homem. E Deus viu, ele quer nova vida. Ele quer nova vida. Ele reconheceu a minha soberania. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor viu ali que Nínive se arrependeu e mudou a história. Querido, arrependimento é fundamental na nossa vida. Não dá para continuar numa vida de cristianismo, não dá para continuar numa vida de devoção a Cristo, não dá para continuar numa vida cristã sem arrependimento, porque nós pecamos todos os dias. Estamos sujeitos ao pecado todos os dias. A pecar, perdão. Estamos sujeitos a pecar todos os dias. E necessitamos pedir perdão todos os dias. O arrependimento deve ser diário. E jamais nos achar superior a ninguém. Independente do nosso conhecimento intelectual. Independente da nossa posição. Independente da nossa situação financeira. Independente muitas vezes do cargo que nós estamos desfrutando. Ou da posição que temos dentro da nossa igreja. Porque diante de Deus todos somos iguais. E isso foi lindo, a gente está finalizando essa imersão hoje justamente com isso. Né? A palavra de Deus vai dizer que a ordem que Deus deu lá no início, no capítulo 1, eu peguei duas traduções aqui. A versão nova internacional diz que Deus fala, isso eu estou falando no capítulo 1, né? Deus vai lá e fala para ele: Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Isso na versão internacional, pregue contra ela. E na versão Almeida diz que Jonas clama contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Já traduzida para o hebraico vai dizer, profetiza uma sentença contra ela, pois tomei conhecimento de sua maldade. Então, em todo o tempo, o Senhor estava falando para Jonas: eu estou ciente da situação. Sabe? Em todo o tempo, Deus está falando isso. Eu estou ciente da situação. Eu vejo tudo. Eu sei tudo. Mas leva a palavra lá. E diz que eu estou ciente do pecado. E aí, o restante, Deus opera. Você está compreendendo isso? Não me interessa se fulano vai falar, se ciclano vai falar, o que Beltrano vai achar. Não interessa. Deus está ciente de tudo. Deus mandou você fazer? Vai fazer. Deixa que Ele garante. Não tenta fazer conjecturas. Não tenta conjecturar aquilo que vai acontecer. Porque se Deus mandou, faz só o que Ele mandou. Faz só o papel que Deus mandou e já está bom demais. Você está compreendendo isso? E por último, a Bíblia vai dizer o seguinte. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Para a gente finalizar e a gente fecha aqui essa imersão. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém, queridos? Amém. A gente resume aqui, tá? É simples. É muito simples. Perdoar a ofensa uns dos outros. Preste atenção. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é simples. A gente lê aqui, ó. Perdoar a ofensa uns dos outros. Se nós não perdoarmos a ofensa uns dos outros, o nosso Senhor não vai nos perdoar. E esse versículo parece muito óbvio, mas além de muito óbvio, ele abre um leque muito grande da nossa compreensão. Sabe por quê? Se eu não perdoar a ofensa de uns dos outros,
então eu não sei o que é amor. Então eu não conheço a Cristo. Eu não tenho intimidade com Cristo. Porque Cristo é amor. E Ele me ensina a perdoar. Então, isso requer também algo muito importante da gente. Renunciar às nossas próprias vontades. E estar em prol desse amor que é sobremaneira sobrenatural. Você viu a profundidade de um versículo, como é que ele atua na nossa vida? Se a gente perdoar a ofensa, sabe, dos acusadores, daqueles que muitas vezes estão próximos, daqueles que dizem ser nossos amigos, mas não são. Mas a gente precisa perdoar, porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue ver o Pai. Porque aí eu começo a construir uma barreira de mágoa, uma barreira de raiva, uma maneira de hostilidade. E aí eu não consigo ver o Pai. Porque quando eu construo, quando eu começo a alimentar o amor de Deus, eu começo a me encher da paz que excede a todo entendimento. Eu começo a olhar por amor e dizer, ó Senhor, se aquela pessoa conseguisse ver que viver contigo e ter o teu amor é algo tão precioso, ela não perderia tanto tempo assim de hostilidade. A gente começa a ficar constrangido por aquela pessoa que não conhece esse amor. E querer levar esse amor para ela poder desfrutar dessa paz. Você compreendeu esse versículo aqui? É algo muito profundo. Porque se eu não perdoar, eu não consigo receber perdão de Deus. Sabe por quê? Porque eu não consigo ver o meu Deus. Porque a mágoa, alimentar a raiva, alimentar sentimentos ruins, me impedem de ver a Deus. Me impedem de ouvir ao meu Senhor. Porque justamente o meu Deus é amor. O meu Deus é paz. O meu Deus é perdão. O meu Deus é alegria. E se eu me alimentar disso tudo, que a Bíblia vai dizer que quanto os frutos do Espírito e quantas coisas de Deus não há lei contrária. Sabe? Gratidão, união, amor, paz, fé, longanimidade. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Por quê? Porque essas coisas todas o meu Deus me ensina. E aí a minha visão vai sendo ampliada. Eu não vejo mais com os meus olhos naturais, mas eu consigo enxergar o sobrenatural de Deus. Eu consigo discernir qual é a intenção daquela hostilidade. Eu consigo discernir qual é a intenção daquela agressão. Eu consigo discernir qual é a intenção daquela falsidade. E com o discernimento que Deus libera na minha vida, eu consigo quebrar. Eu consigo quebrar com amor. Eu consigo quebrar com perdão. Eu consigo quebrar muitas vezes com um sorriso. Com um sorriso, eu consigo quebrar e fazer toda a diferença. Que nessa noite, o Senhor possa continuar falando ao teu espírito. Que nessa noite Deus possa continuar agindo na tua vida. E eu creio que o Senhor, da mesma forma que Deus falou conosco, eu creio que Deus pode estar falando, te está dando outras revelações nesse momento, querido. Eu creio que Deus pode estar falando profundamente na tua vida nesse momento. E está dando um rio de revelações para você mediante a vida de Jonas. Mas é muito importante que a gente creia nisso. Que aquilo que Deus mandar a gente fazer, que nós façamos com amor. Não por obrigação, mas por amor. Não tentando fugir dos planos de Deus, mas abraçando a vontade de Deus. E reconhecendo que a vontade de Deus é soberana. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Vamos agradecer pelos dízimos também. Quero agradecer a você pelos dízimos, pelas ofertas.
muito obrigado pelo seu carinho, por ter estado até agora conosco. Você que tem dizimado, que tem ofertado na casa do Senhor, muito obrigado. Você que nesse momento que deseja ofertar ou dizimar, os dados bancários da nossa igreja já estão aí, devem estar sendo lançados no comentário. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde. Muito obrigado. Quero agradecer aqui aos dizimistas da nossa igreja, sabe? Aos colaboradores da nossa igreja, todos os nossos irmãos, todos os nossos colaboradores, você que tem ajudado a igreja em oração, sabe? Você que tem ajudado a igreja na sua oferta, no seu dízimo, na sua entrega, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor multiplique as tuas finanças, que o Senhor multiplique a bênção da tua casa, que o Senhor encha os teus celeiros, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém? Você que ainda não fez seu pedido de oração, convido você a colocar seu pedido de oração lá no grupo de oração ou nos comentários aqui. Toda sexta-feira, às 17 horas, pelo Zoom, nós estamos sempre orando lá, reunidas. A irmã Miranilde coloca sempre o endereço do Zoom lá. Se você não faz parte do grupo de oração, do grupo das mulheres da nossa igreja, mas deseja participar, manda uma mensagem para a gente, inbox, no telefone da igreja, ou manda uma mensagem no privado de qualquer uma das irmãs. Nós vamos enviar o link para você. É pelo Zoom, toda sexta-feira às 17 horas. Tem lá um período de oração com as irmãs, tá? Aproveite esse período de oração. Deus tem falado muito, Deus tem agido muito, sabe? Deus tem contemplado, graças a Deus, os desejos do coração de muitas pessoas da nossa igreja e de muitas pessoas que vêm pedindo oração. Graças a Deus, Deus tem agido. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá para participar conosco do período de oração. Amém? Sábado nós teremos a nossa célula jovem, lá com o pastor Tadeu. Os jovens vão estar lá reunidos. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Domingo pela manhã, parte final de sacerdócio. A gente teve sacerdócio, o pastor Márcio deu a introdução, é a parte 1. O pastor Tadeu deu a parte 2 e 3. E amanhã a gente vai estar com o pastor Jorge ministrando a última parte de sacerdócio, que Deus tem falado profundamente. E essa segunda parte é justamente dentro do Novo Testamento. A gente vai estar falando sobre sacerdócio real, sobre a nação santa, sobre sermos reis e sacerdotes diante de Deus. Não perca essa aula dominical. Essa aula dominical foi feita com muito carinho. Nosso pastor Jorge vai estar ministrando nesse domingo em nome de Jesus. Nosso pastor Tadeu e a pastora Liliane, infelizmente, não puderam estar nessa imersão nessa quinta-feira, mas quinta-feira que vem eles vão estar presentes. Hoje nosso pastor está ministrando um casamento. Pastor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da pastora Liliane. Eles estão ministrando um casamento nesse momento. Casamento é bênção, né, filho? Irmãos, família é bênção. Se você for casar agora, mesmo que você não vá casar, se fizer um bolinho recheado, eu estou doida para comer bolo de casamento. Faz um bolinho recheado aí pra mim, aquele recheio de doce de leite com ameixa, delicioso, né? Faz um bolinho recheado pra mim, entendeu? Manda pro Sedex aqui pra São Paulo, que a gente come, a gente gosta muito, tá? Vamos orar nesse momento, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Vamos estar orando pela Bolsa Apostólica, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas. Isso foi um propósito que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, e assim a gente vai estar fazendo. Vai estar orando pela Bolsa Apostólica de todas as igrejas nesse momento. Essa dificuldade financeira que tem atingido a nossa nação, essa inflação que só sobe, a economia, infelizmente, ainda não está estabilizada. A gente vai ao mercado e vê preços lá muito altos, os produtos estão muito altos, está atingindo muitas famílias, infelizmente. Vamos colocar isso diante de Deus, né? O Senhor é o escape, o Senhor tem um socorro bem presente. Isso não vai nos paralisar. Isso não vai nos parar. Porque nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Amém? Vamos levantar nossas mãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa imersão. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu carinho para conosco. Pelos teus servos que estiveram conosco até este momento nos acompanhando. Pela tua igreja que está unida em oração. Muito obrigado. Colocamos diante de ti nesse momento, Senhor, a bolsa apostólica da tua casa. Senhor, abençoa a bolsa apostólica da nossa casa e abençoa também a bolsa apostólica de todas as igrejas, Senhor, em nome de Jesus. Vai suprindo agora, Senhor, em nome de Jesus, todo o departamento financeiro da igreja, Senhor. Vai entrando com a provisão agora, Senhor. Vai entrando com o escape agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus que supre todas as necessidades em glória.
Senhor, supre também as necessidades dos teus servos e das tuas servas agora. Senhor, faz um reboliço agora nas contas dos teus filhos. Entra com suprimento, meu Pai. A Bíblia diz que fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. Supre agora, Senhor. Supre agora, Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos, nós te pedimos o teu socorro, Deus poderoso, porque nós dependemos única e exclusivamente de ti, porque sabemos que tu tens o socorro bem presente no momento da angústia. Senhor, nós te agradecemos pela bênção derramada. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado porque tu estás falando com cada um de nós. Muito obrigado pelas revelações. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu agir, pelo teu derramar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu fogo. Senhor, nós te pedimos agora, abençoa o sono de cada servo teu. Abençoa o descansar de cada servo teu. Aqueles que estão colocando diante de ti os pedidos de oração, Senhor. Colocamos diante de ti todo pedido de oração, Senhor. Colocamos diante de ti todo o joelho no chão, Senhor. Entra agora com as tuas provisões, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. E até semana que vem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Porque domingo estaremos online assistindo a Escola Bíblica Dominical juntinhos. Às 16h30 também assistindo o culto juntinhos. A Escola Bíblica é às 10 horas da manhã, somente online pelo Facebook. O culto de domingo às 16h30 juntinhos, em nome de Jesus. E dia 24 de julho, 24/7 agora, mês de julho, ação social da nossa igreja. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá para fazer a sua inscrição com a diaconisa Sandra. Diaconisa Sandra, ela vai estar fazendo, ela ainda está com as inscrições abertas, tá? Exame de vista 0800. Você pode fazer a sua armação de óculos por um desconto. Vai ter um desconto extremamente abençoado lá. Vão estar aferindo pressão arterial. Vai estar verificando a glicose, aferindo a glicose. Corte de cabelo também 0800. Aproveita a bênção, querido. Aproveita a bênção. Dia 24 de julho, agora, mês 7. Faz a sua inscrição lá, porque a gente tem um número limitado de pessoas, tá bom? Mas entre em contato com a diaconisa Sandra. Se você não tiver o telefone, entre em contato com a nossa igreja, pelo Messenger, pelo Instagram. Entre em contato conosco, dando lá seus dados para você fazer a sua inscrição, para você participar dessa ação social, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa casa. E não se esqueça, somos família, somos igreja.